tudo bem? Paz do Senhor. Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito dos dons do Espírito Santo. E se você puder acompanhar comigo, pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, tá bom? Fala o seguinte, acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam preocupadas, né, a respeito de qual é o seu chamado, clama a Deus, ora a Deus a respeito de dons espirituais, pedem para ser usados em curas, em manifestações de milagres. E aqui mesmo nessa palavra, nessa passagem, fala que o Espírito é o mesmo. E a intenção é uma só. Tudo aquilo que for usado mediante a palavra de Deus é com a intenção da salvação, né? E o que acontece? Aqui também a gente vê que no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, né? Que a gente acabou de falar que é a respeito da salvação. E também, lá em Efésios 4, fala o seguinte, Efésios 4, do 1 até o 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. E aqui mesmo fala, né, no 7, 8 e 11. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí lá no 11 fala o seguinte, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, assim, o que a gente vê com essas passagens? Que tudo aquilo que é usado, né, em nome de Cristo, em nome de Deus, seja cura, libertação, transformação, tem um bem maior. É o quê? Essa unidade. Cada um tem sua função. Vamos falar como se fosse um corpo mesmo.
Jesus é o cabeça e nós somos os membros e os órgãos desse corpo. Cada um tem a função. O coração tem sua função e ele é muito importante. O rim tem sua função, o fígado tem sua função, a unha tem sua função. E todos, em conjunto, formam a importância do funcionamento correto desse corpo. Então, muitas pessoas se sentem diminuídas porque, às vezes, não é usado em alguma coisa que ela gostaria. E a gente tem que pensar o seguinte, pedir a Deus para nos usar conforme a vontade dele, né? E independente desses dons, porque o propósito é um. A gente está do mesmo lado, estamos lutando pelo mesmo propósito, que é a salvação de almas, a edificação de vidas, né? A libertação dos cativos e a nossa parte também, que é a nossa transformação, nosso aperfeiçoamento até o dia, aquele grande dia que o Senhor Jesus irá voltar. Então, ao invés de você se preocupar qual que é seu chamado, o que você deve fazer, eu falo o seguinte, teve um amigo meu chamado Diego que perguntou a respeito de qual que era o meu chamado, qual que era o chamado dele, e eu simplesmente respondi ele, eu sou serva, e serva faz o que o seu Senhor pede, né? Se o Senhor quiser me usar um momento para cura, eu vou orar por cura, se o Senhor quiser me usar no momento de palavra, eu vou estar dando a palavra, né? O que ele pedir para a gente poder ser usado, eu vou estar disposta, meu coração é disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça naquele momento. E eu sempre digo que a gente tem que estar pronto, preparado o tempo inteiro, independente de você saber qual que é seu chamado, qual que é sua função no corpo, na igreja, ou simplesmente no seu meio, no seu trabalho, na sua família, né? Antes de você ter a conclusão do que você foi chamado, qual que é seu dom, eu falo para você, estuda a palavra, esteja sempre preparado, porque imagina um dia você tá no seu trabalho e às vezes seu patrão ou num aniversário de família, alguém te pede para dar uma palavra, às vezes no momento, não é um enterro, né? Às vezes alguém vai ver que você é um cristão, né? Vê que você busca as coisas de Deus, pede você para dar uma palavra, e aí? Você não vai ter tempo para se preparar, para arrumar um tempo para estudar a palavra naquela hora. Você vai ter que fluir de acordo com o Espírito Santo, porque quem faz é o Espírito Santo. A gente é só instrumento do Senhor. Então esteja sempre preparado, né? Estude sempre a palavra, separe um tempo para você e Deus, para você interceder, orar, agradecer, né? E para você poder se instruir da palavra de vida e vida eterna, para que você esteja sempre pronto para fazer a obra de Deus. E também a gente vê, eu costumo sempre falar, né, quando me fazem essa pergunta, Deus distribui os dons com o propósito de fazer a obra, mas você já parou para pensar que mais importante que isso são os frutos do Espírito Santo? Vamos lá, eu sempre falo isso a respeito dos frutos. Por quê? Lá em Mateus 24, antes de ir em Gálatas, eu vou lá em Mateus, para você entender o que eu quero te falar. Mateus 24, diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí? Se você não tem discernimento do Espírito Santo, às vezes até você será enganado com aquele que fala em línguas, com aquele que faz milagres, com aquele que cura. E aí, o Espírito vem de Deus ou não? Por isso eu venho te alertar a respeito disso. Deus tem um propósito, tem um chamado para você, tá? E vai te usar, às vezes, especificamente em uma coisa. Mas o que eu quero te alertar é porque, para você não ficar tanto tempo se sentindo mal, pensando que você é inútil, que às vezes você não se encaixa em nenhum propósito, você, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, e a sua preocupação é tanto nisso, em fazer, que eu te falo, não se preocupe em fazer, se preocupe em ser uma bênção para a vida dos outros, em ser agradável, em exalar o perfume de Cristo, porque às vezes você é a única Bíblia que o ímpio vai ler. Então tá aqui, ó, em Gálatas 5, 22. Tá assim, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é isso que eu te falo, que às vezes a pessoa vai ver realmente se você vive tudo aquilo que você prega através dos frutos do Espírito Santo. Que da mesma forma que o dom é o mesmo Espírito que opera em cada um conforme a vontade de Deus e aquilo que ele propósito que ele tem de salvação, de libertação, conforme aquilo que ele precisa na hora, assim também são os frutos do Espírito Santo, que é comparado como se fosse um fruto mesmo, uma mexerica, e vários gominhos, né? E cada gomo representa tudo isso que eu falei com vocês. Então, se preocupa com isso, se preocupa em exalar o bom perfume de Cristo, a ter os frutos do Espírito Santo, para que aquele que veja você, que converse com você, que chegue perto de você, fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa diferente. E às vezes, o que vai levar as pessoas a conhecer o Cristo que você serve são os seus frutos, né? Os frutos que permanecem. Então, ore a Deus a respeito sim dos seus dons, do que você será usado, para que você veio aqui, o que faz você permanecer na terra para fazer a vontade dele, mas também ore principalmente pelos frutos do Espírito Santo, para que você seja um exemplo a ser seguido, para que as pessoas possam ver você, o Cristo que você prega, tá bom? Então, era só isso que eu gostaria de falar com vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês. Lembre-se, fique sempre no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor nesse mundo, tá? Que Deus abençoe todos vocês e que você encontre o seu destino, o seu propósito que Deus tem reservado para você, tá bom? Fica com Deus. Até mais.